Olá, meus alunos e minhas alunas do segundo e do terceiro ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nesse momento, eu vou direcionar essa aula tanto para o segundo quanto para o terceiro ano, porque nós estamos finalizando a apresentação dos descritores. São esses descritores que serão cobrados nas avaliações externas do SAEB. Esse ano tem prova do SAEB. E também, pessoal, para finalizar essa rodada, essa primeira fase, que até o dia 9 de abril, como já é do conhecimento de vocês, vai vir uma avaliação de Teresina, tanto de português quanto de matemática. Virá uma avaliação de Teresina e, com certeza, o que eles vão cobrar é justamente o uso desses descritores, porque nós, dessas disciplinas, fomos orientados a trabalhar apenas, exclusivamente eles, os descritores, tá certo? Tanto que das outras disciplinas a gente está abordando o que foi visto ano passado de uma forma mais sintética, mas português estamos trabalhando exclusivamente os descritores. Então, como foi que eu falei para vocês na aula anterior? Fiz uma atividade com 10 descritores, abordando 10. Agora, nessa segunda rodada, são 11 descritores. Cada descritor eu estou trabalhando uma questão. Então, na hora de corrigir, cada questão valerá um ponto. E essa 11ª questão vai funcionar como uma espécie de bônus, certo? Então, por favor, eu peço que vocês assistam a aula, tentem entender a proposta desses descritores, porque é o que vai ser cobrado para vocês, tanto na avaliação agora de abril, quanto na prova do SAEB, tá certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Um momentinho aqui. Deixa eu acionar bem aqui minha canetinha. Pronto, pessoal, ó. O descritor 2. Vamos aqui ao descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Na língua portuguesa, existe um mecanismo que a gente pode utilizar para promover a chamada coesão em um texto. O que é isso? É você conseguir ser claro, objetivo, sem usar a repetição dos mesmos termos, porque isso empobrece o texto, fica errado, né? E fica muito desagradável aos ouvidos do leitor, tá certo? Então, quando eu estou produzindo o meu texto, eu estou falando de uma palavra-chave, então eu não vou ficar só mencionando aquela palavra, eu vou procurar outros mecanismos para que eu possa fazer referência a essa mesma palavra sem que eu a utilize. Por exemplo, eu posso recorrer a palavras de sentido sinônimo, ou então eu posso recorrer a um pronome, porque os pronomes eles são elementos coesivos que servem para substituir um termo já mencionado no texto. Pessoal, olha, eu não vou ler os textos, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Eu peço que vocês realmente dêem uma pausa, leiam os textos. Olha, mais uma vez, o que é que eu vou dizer? Gente, o nosso objetivo é fazer com que o aluno seja um bom leitor e, acima de tudo, saiba interpretar um texto. É esse o propósito do estudo hoje. Se a gente for com aquela preguiça de sempre nos limitar em estar lendo um texto, tentar querer responder sem ler o texto, isso não é bom. Nós não vamos desenvolver essas habilidades nunca. A habilidade de português é única e exclusivamente baseado na leitura. Por favor, invirtam em vocês, pensem no sucesso de vocês e leiam esses textos, tá certo?
Como eu falei, eu não vou ler para o texto não ficar, para a aula não ficar longa. Então, aqui nós estamos vendo um texto, um poemazinho que fala de peixe e tudo mais. Aí, aqui, qual é a proposta? Qual é o comando aqui da questão? No verso, se na ponta de um fio longo e fino, aqui no verso 5, a expressão destacada, que é fio longo e fino, refere-se a que palavra? Refere-se a anzol. Tá certo? Eu já trouxe aqui a respostazinha destacada. Mais uma vez, são questões bem práticas, minha gente, porque eu quero que vocês entendam o objetivo do descritor. Olha aqui de novo, ó, vamos entender aqui. Identificar repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Olha aqui, ao invés da gente, é um texto que fala de anzol, tá certo? Então, de peixe, enfim. Então, para não ficar, para não mencionar a palavra anzol, então fio fino e longo é uma expressão sinônima. É claro que o leitor vai recorrer, através dessa expressão, o leitor vai recorrer à palavra anzol. Então, isso é uma substituição de termos e palavras e que não vai comprometer o entendimento do leitor, tá certo? Vamos a outro descritor. O descritor 7. Identificar a tese de um texto. Identificar a tese de um texto. O que é tese, pessoal? Tese é uma ideia que o autor apresenta sobre um determinado tema, um determinado assunto. Tese é uma ideia crítica que um autor apresenta sobre um determinado assunto, tá certo? E essa tese, posteriormente, ele vai ter que defender essa tese, né? Defender através de argumentos, ou seja, esses argumentos vão servir para convencer o leitor daquilo que ele está falando, daquilo que ele está defendendo, tá certo? Então, de novo, dá uma pausazinha aí e faça uma leitura do texto. Olha que título bem sugestivo. Bem-aventurados os homens de boa redação, deles será o reino das reitorias. Qual é a ideia defendida pelo autor desse texto? Qual é a tese? Ele disse que o sucesso profissional depende de uma boa redação, a qual se alcança por meio de um treino adequado. Ou seja, ele disse que, imagine uma pessoa que faz parte de um grupo, de uma empresa. Então, a probabilidade dele alcançar promoções nessa empresa vai depender da capacidade que ele tem de redigir, ou seja, quem sabe redigir um bom texto, quem tem melhores argumentos, quem sabe texto no geral, pode ser uma carta, pode ser um relatório, enfim, precisa ser só uma redação dissertativa, não, pode ser um texto em geral. Então, as pessoas que têm facilidade de se expressar através da escrita, essas sim, elas têm mais possibilidade de alcançar o sucesso profissional. É essa a ideia defendida pelo autor do texto, tá certo? Então, para sustentar essa tese, aqui poderia ter vindo argumentos, não é o caso desse descritor, tá certo? Desse descritor só fala de tese. Tese, você saber o que é tese. Tese é a ideia principal apresentada pelo autor do texto. É a opinião dele sobre um determinado assunto apresentado em um texto. Pessoal, olha, é o seguinte, tem alguns descritores que requer
uma habilidade que supõe que você já tenha adquirido ao longo da sua carreira estudantil. Tá certo? Tem alguns descritores que é impossível a gente dominar eles aqui e agora. Agora, tem outros descritores que dá certo, sim. Que dá certo, sim, a pessoa recorrer a alguns assuntos, aprofundar um pouco melhor neles e aí ganhar essa habilidade a partir de agora. Mas tem uns descritores que já requer uma longa, aqueles que depende de um certo grau de interpretação. Então, é preciso que você já tenha esse gosto desde longos tempos pela leitura, pela interpretação, tá certo? Já tem outros descritores que vocês ainda vão ter a oportunidade de aprofundar melhor sobre eles. Por exemplo, essa questão de tese. Aqui, nesses descritores de hoje, eu vou falar muito de tese, questões de causa, consequência, enfim. Então, principalmente esse descritor que fala de tese, vocês ainda terão a oportunidade de se aprofundar bastante em relação a esse descritor, principalmente os alunos do terceiro ano que a gente esse ano vai estudar bastante a questão das redações dissertativas argumentativas, que é uma modalidade textual que trabalha com a tese, né? Que é um texto que é embasado numa tese. A tese é apresentada pelo autor do texto e aí então ele vai defender com argumentos, viu? Então os alunos do segundo ano ainda vão ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais a esse respeito no próximo ano, onde eles estarão cursando o terceiro ano. Mas, por enquanto, vou dar de vocês já ir trabalhando um pouco essa questão, né? Vamos para os descritores. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentação. Olha só, esse descritor 8 é a continuidade do descritor 7. Se você soube identificar a ideia, a opinião apresentada pelo autor sobre um determinado assunto no descritor 7, obviamente você vai saber apontar os argumentos que ele usa para sustentar essa tese, certo? Pessoal, olha, mais uma vez, o que é tese? Tese é a nossa opinião sobre determinado tema, determinado assunto. E argumentos são as minhas falas que eu vou utilizar para defender aquilo que eu quero que o leitor entenda, acredite, concorde, tá certo? Olha aqui, novamente, leiam os textos, tá certo? Vamos aqui no comando da questão. O argumento que sustenta a tese. Olha aqui, nesse texto, nessa questão, vem aqui, é a questão da tese. Deixa eu destacar bem aqui para vocês. Qual é a tese? A tese é a ideia defendida pelo autor. O autor ele diz que o etanol de cana-de-açúcar brasileira é melhor que todos os outros, tá certo? O etanol da cana-de-açúcar brasileira é melhor que todos os outros. Então, aqui é a tese dele. Na opinião dele, o etanol é o melhor, né? É o melhor combustível, tá certo? Por quê? Então, aqui é a tese. Agora, quando ele vai justificar essa ideia, dizendo por quê, aí é que ele vai usar os argumentos. Os argumentos vêm depois que a tese. Então, por quê? Tá aqui o principal argumento que ele usa para sustentar a sua tese. É porque o etanol reduz em 80% as emissões de gases. Tá certo? Olha só como esse argumento ele é chave. Tá todo mundo nessa busca da preservação do meio ambiente. E
Com essa promessa de que um combustível reduz em 80% as emissões de gases, com certeza isso vai atrair muitos consumidores. Então, é um bom argumento para que os consumidores usam desse produto. Entendeu? Tese e argumento. Quando vocês tiver essa habilidade quando vocês alcançarem essa habilidade com perfeição, consequentemente vocês vão dominar as duas, identificar a tese e, consequentemente, argumentos. Vamos para outro. Descritor 9. Diferenciar as partes principais das partes secundárias de um texto. Olha que praticamente todos os descritores vêm com embasamento em um texto. Minha gente, língua portuguesa é sustentada na leitura e na interpretação. Não tem para onde fugir. Pessoal, olha, eu trouxe aqui, eu já coloquei aqui essas duas cores aqui diferenciadas aqui no texto. Essa cor vermelha e essa parte aqui de azul. Observe que a cor vermelha eu trouxe o problema em si. Qual é? O crescimento da epidemia de diabetes no mundo. Aqui é um fato problemático, real. Essa parte aqui de azul, a partir do problema é que vem essa outra informação. Ou seja, essa de azul é uma informação secundária, porque ela nasceu a partir da informação principal, que é o crescimento da epidemia. Então, tudo isso vocês têm que ter essa habilidade. Qual é o fator principal e quais são os fatores que vêm depois do fator principal, certo? Olha aqui, você pode observar que esses itens aqui, na verdade, eles todos têm a ver com o texto acima. Mas aí onde está a habilidade de você identificar qual é o principal, né? Se você for ler as 5 alternativas, tem uma relação com o texto, mas é a letra C, o crescimento da epidemia de diabetes no mundo, é que traz o problema principal. Então, esse aqui que eu destaquei de azul, na verdade, é um texto secundário, é uma ideia secundária. Vamos para outro descritor. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constituem a narrativa. Olha só o que eu falei para vocês. Para a gente trabalhar esses 3 descritores, a gente tem que observar 3 fatores. Primeiro, tem os descritores que requerem uma aprendizagem, uma habilidade de longo prazo, ou seja, pressupõe-se que você já até tem essas habilidades. Quando a gente vai analisar os anos anteriores de vocês, né? Então, tem descritores que é impossível a gente aprender da noite para o dia. Tem descritores que vocês ainda vão conhecer um pouco melhor, ainda nesse ensino médio. Tem descritores que a gente pode recorrer a um determinado assunto agora e aí então a gente melhorar a atuação nesse descritor, como é o caso desse aqui. Esse descritor aqui, ele faz referência àquele assunto bem gostoso de estudar, que são os elementos da narrativa. Então, se você sabe identificar o conflito gerador de um enredo, então aqui é um dos elementos da narrativa. Eu vou aproveitar e deixar no WhatsApp um link de uma aula falando dos elementos da narrativa, tá certo? Se vocês assistam essa aula complementar, ela vai em caráter complementar, mas é de suma importância e que ela promete... se você entender bem essa aula e ver ela com muito carinho, com certeza você vai dominar a eficácia nesse descritor agora. Não é para ontem. Você vai conseguir dominar com eficácia
esse descritor. Tá certo? Então, não esqueçam de assistir o link que eu vou deixar no WhatsApp falando sobre, uma aula complementar falando sobre os elementos da narrativa, que é quando você consegue identificar a complicação de um texto, o enredo, o clímax da narrativa, os personagens, o foco narrativo, o espaço, o tempo. Então, são vários elementos que caracterizam a narrativa e que é possível a gente estudar aqui agora e aí então ficarmos bem práticos nesse descritor. Então, voltando aqui para a questão, um textozinho aqui fácil também eu deixei, pessoal. Eu deixei aqui essas duas cores, a verde e a vermelha. Por quê? Porque essa cor verde eu trouxe a parte da narrativa que traz os fatos todos transcorrendo na normalidade. Olha só, quando eu digo assim, o jardineiro conversava com as flores e eles se habituaram ao diálogo. Passavam manhãs contando coisas a uma cravinha ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Então, até aqui, jardineiro ia lá, conversava com as florzinhas, tudo dentro da normalidade. A partir do dia que o girassol, a partir desse fato aqui, de que o girassol não ia muito com a cara do jardineiro, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Então, já apareceu um elemento diferenciador na narrativa. É aqui onde começa o conflito da história. Porque se não fosse esse personagem do girassol, com essa zanga toda dele, então a narrativa teria transcorrido tudo dentro da normalidade. Na verdade, são esses conflitos que dão vidas narrativas, são esses conflitos que prendem a atenção do leitor, né? Existem esses conflitos nos filmes, nas novelas, em qualquer texto narrativo que a gente lê, né? Eles são um dos elementos principais dentro da narrativa. Aqui, ó, agora vamos para o comando aqui da questão. O conflito dessa narrativa se inicia quando? Quando o girassol antipatiza o jardineiro. É aqui onde, porque como eu falei para vocês, ó, até aqui onde eu escrevi de verde, estava tudo dentro da normalidade. Quando entra a figura do girassol, tudo começa a mudar, viu? E aí, pessoal, nesse descritor, quando você estiver diante de uma questão que traz esse descritor, ele vai falar não é só sobre conflito da narrativa, não. Ele vai perguntar onde é o clímax. Ele vai perguntar ele vai fazer perguntas sobre outros elementos que eu falei para vocês, que existem outros elementos da narrativa e que é preciso vocês assistir a aula. Então, é um descritor complexo, mas é super prático e é bem gostoso de se aprender também. Vamos ver o descritor aqui. Estabelecer a relação causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Pronto. Eu aqui também destaquei para vocês entenderem também como é fácil vocês identificar esses elementos de causa e consequência. O que eu destaquei aqui de vermelho, nós temos aqui o problema em si. Ó, terremotos, inundações, tsunamis ocorrem com grande frequência em todas as partes do planeta, como nunca foi registrado nessa mesma intensidade. Aqui é o problema em si. Aqui o que eu destaquei de verde é a causa do problema. Quem é o causador de tudo isso? É o homem, que está sempre contribuindo para isso. Aqui, pessoal, nesse texto não tem as consequências, até porque o comando aqui da questão é só pedindo para vocês identificar a causa do problema, que no caso é o homem. Então, aqui no texto poderia ter também as consequências, já que a causa é o homem, então o que é que o homem sofre? Consequência é o que se tem de resultado.
viu? É o resultado de alguma ação, resultado, consequências boas ou negativas, certo? Então, nesse caso aqui, nesse texto, não tem as consequências, até porque não pede, aqui no comando da questão não pede as consequências. Nós estamos pedindo as causas. Mas esse descritor ou vai tratar, ou vai pedir para você identificar as causas de um problema, ou então as consequências de um determinado problema. Tá certo? Então, vai depender aí de quem elabora a questão. Vamos para o descritor. Estabelecer relação lógica discursiva presente no texto, marcada por conjunções e advérbios. Pessoal, aqui também é outro descritor que a gente pode dar uma melhorada aqui e agora também. Eu vou deixar um link de uma aula, eu vou deixar 2 links de aulas complementares para vocês estudar. Uma falando de advérbios e a outra falando de conjunções. Para a gente relembrar um pouquinho melhor, assim, o segundo ano ainda vai estudar advérbio esse ano. O terceiro ano já viu advérbios o ano passado. O segundo ano é necessário, mas as duas turmas, é interessante que as duas turmas assistam a aula desses links que eu vou deixar. Por quê? Porque a gente precisa ver ou relembrar esse assunto agora, porque vocês vão fazer uma prova externa, uma prova que vem de Teresina, no comecinho de abril, que não é o SAEB, depois o SAEB sai lá para outubro, pessoal. Mas é essa prova agora avaliativa para fechar essa primeira fase. Então, a gente precisa fazer o máximo que a gente puder para a gente captar a mensagem desses descritores, tá certo? O segundo ano que ainda não viu, que é aqui no ensino médio, advérbios e conjunções, é importante assistir. E o terceiro ano é importante assistir para relembrar, tá certo? Então, vamos aqui ao comando. Minha gente, olha, os advérbios, eles são palavrinhas que trazem diversas circunstâncias ao verbo. Já está dizendo, advérbio é uma palavra que está intimamente relacionada ao verbo, trazendo circunstâncias diferentes de quê? De tempo, de modo, de intensidade, de dúvida, enfim. Conjunção são palavrinhas que liga palavras de mesma função sintática, expressões de mesma função sintática, mas a principal função das conjunções é ligar orações. E observe que essa questão aqui trabalha apenas os advérbios. Trabalha apenas os advérbios. Então, numa questão trabalhando o descritor 15, a pergunta poderia estar relacionada às conjunções. Me entenderam? Então, é um descritor que pode cair uma questão falando sobre advérbio ou conjunções. E que a gente vai sim dar uma relembrada nesses 2 assuntos nessa aula complementar que eu vou deixar o link lá no WhatsApp. Não esqueçam disso, por favor. Pessoal, olha, use o tempo de vocês, faça um cronograma de vocês para todos os dias você tirar um tempinho para estudar. Tira 2 horas, 3 horas, ou até mesmo as 4 horas que vocês estudariam se tivessem aulas presenciais. Eu não sei, vai depender da vontade de cada um. Mas é interessante que todo mundo tenha um cronograma diário. No segundo quadrinho desse texto, a palavra tão estabelece uma ideia de quê? De intensidade. Intensidade, intensifica. Aqui, no segundo quadrinho, comi tudo demais calórico e delicioso. Estou tão arrependida. Ela intensificou o arrependimento dela. Estou arrependida é uma coisa. Estou tão arrependida é outra coisa, porque aumentou o seu grau de arrependimento. E quem foi a palavrinha responsável? Foi essa palavrinha tão. Tá certo? E essa palavra que intensifica aqui esse adjetivo arrependida é o que nós chamamos de advérbio.
Tá certo? Eu até falei que os advérbios estão intimamente ligados ao verbo, é porque é na maioria deles que estão relacionados ao verbo. Mas, na verdade, o advérbio ele faz referência ao verbo, ao advérbio e a um adjetivo. Vamos a outra aqui. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Minha gente, ó, eu acredito, aqui é um descritor que vai requerer uma habilidade a longo prazo, que você tem adquirido. Ó. Tem alunos que têm essa habilidade desde a primeira série, desde o primeiro ano, desde a alfabetização. É aquele aluno que adora ler uma historinha em quadrinho e que compreende a mensagem. Olha, as histórias em quadrinhos, realmente, elas trazem um final bem humorístico. O que é isso? O humor, minha gente, nada mais é que uma quebra de expectativa. Você lê o quadrinho 1, você lê o quadrinho 2, o quadrinho 3. Quando você chega aqui no quadrinho 3, você espera uma coisa no quadrinho 4. Quando a gente chega no quadrinho 4, de repente, não é nada do que a gente imagina. É uma coisa surpreendente que acontece. Ou seja, é justamente isso que quebra a expectativa e que provoca o humor. E aí a gente vê que tem meninos bem pequenininhos que já na alfabetização, lá na pré-escola, já lê essas tirinhas e acha a maior graça. Por quê? Porque ele já entende, ele já compreende. Já tem outros que leem e não entendi nada. Por quê? Porque muitas vezes não compreendeu. Então, aquele aluno que tem essa habilidade, esse gosto, esse prazer de ler essa história, de ler histórias em quadrinhos, provavelmente eles irão dominar esse descritor. Ah, pessoal, e outra coisa, esse descritor aqui, ela não vem só em história em quadrinho não, viu? Pode vir em um outro texto, em uma piadinha, enfim. Aqui vamos ver o comando. O humor desse texto está centrado no último quadrinho porque o Lino dá outro sentido à fala do amigo. Então, você vê que é uma questão de interpretação, viu? Então, não é um descritor que a gente possa aprender da noite para um dia. É um descritor que quem não domina bem esse descritor, como é que a gente vai melhorar a atuação nele? Praticando. Como eu falei para vocês, eu vou ver como é que vocês vão se sair, como é que vocês vão se sair na primeira rodada de atividade, na segunda rodada. Vou saber quais são os descritores que vocês estão melhor, aqueles que vocês precisam melhorar mais. E aí eu vou fazer uma terceira atividade trabalhando a realidade individual de cada turma. Aí sim, a minha próxima aula vai ser diferente. A aula do terceiro ano vai ser diferente da aula do segundo ano, porque, consequentemente, os resultados vão ser diferentes. Vamos para o escritor. Reconhecer o efeito de sentido recorrendo ao uso de pontuação e de outras notações. Eu coloquei aqui duas questões trazendo essas duas situações. Nessa primeira, eu trouxe aqui uma questão que traz uma notação aqui que nos chama atenção. Ó. Você pode observar que esse texto tem uma repetição constante desse termo aqui. Ó. Toda criança, aliás, toda criança tem direito. Toda criança tem direito, toda criança tem direito. Então, vocês estão vendo que aqui, essa anotaçãozinha aqui, você observa uma repetição constante. E por que isso está errado? Não está errado. Porque essa repetição, ela foi produzida com uma intenção. E qual é? Aí você vai interpretar. Qual seria a intenção que o produtor desse texto teve ao trazer essa repetição? Enfatizar a ideia de universalidade. Ó. Toda criança. Quando essa expressão toda criança faz referência às crianças de modo generalizado, de modo geral. Então, toda criança do universo tem direito a quê? Aqui tem os fatores que a criança tem direito.
tá certo? Então, aqui nós temos o que é que esse descritor cobra? A sua habilidade de identificar a intenção do autor a partir de uma determinada notação. E essa notação que a gente está vendo aqui, no caso, são as repetições. A gente vê muitas essas repetições em letras de músicas, em poema, e aí por trás disso tem sempre uma grande intenção. E aqui nós temos o uso de uma pontuação. É muito comum o autor do texto usar uma pontuação e por trás disso tem uma grande intenção. E tudo isso deve ser interpretado. Aqui, essa pontuação que a gente está vendo aqui, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aí aqui no comando da questão pergunta qual é o que sugere essa pontuação empregada, aí você vai interpretar e você vai chegar à conclusão de que é uma indignação. Leiam o texto que vocês vão ver que realmente é isso, tá certo, pessoal? Vamos para outro. Recorrer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Isso daqui também é uma habilidade que requer uma sensibilidade de interpretação. Pronto, eu vou ler o texto todinho e quando eu chegar aqui nessa expressão aqui, chorando, chorando, eu vou entender. O autor utilizou essa sequência de palavras, chorando, chorando, para expressar o quê? Para expressar a progressão de tristeza. Aqui é um texto que fala de um menino que gostava de conversar com as formiguinhas. Então, vocês leiam, que vocês entendem que você vai interpretar e verá que a intenção do autor em usar essa expressão, chorando, chorando, representa a progressão da tristeza. Pessoal, olha, é um descritor muito complexo, porque você vai deparar com um texto em que o autor ele faz uso de determinadas palavras e você vai interpretar por que ele escolheu aquela palavra, o que ele quis repassar com aquela palavra. Olha, vocês que a gente interpretava tanto texto, né, naqueles livros do ensino fundamental e sempre tinha essa proposta. Então, quando vocês depararem com essa questão, você já sabe do que se trata. É o descritor 18, ele quer entender qual é o sentido dessa palavra, é o descritor 18. Pessoal, eu acredito que quando a gente trabalhar bastante com esses descritores, quando a gente tiver bem familiaridade com esses descritores, vocês vão estar diante de uma prova externa, e vocês vão entender o que é que eles querem de vocês. Qual é a aprendizagem que você tem que demonstrar naquela questão. Então, eu acho muito interessante essa forma de ensinar, essa forma de aprender, porque faz vocês entender de fato o que vai ser cobrado de vocês. Tá certo? E mais uma vez reforçando, a correção das 2 rodadas de avaliação dessas atividades vão me dar uma clareza melhor sobre a realidade de vocês, de quais descritores vocês precisam ter ser mais trabalhados, tá certo? Quais são os descritores que precisam ser mais aprofundados, e aí sim a gente vai trabalhar mais exclusivamente com eles, para a gente trazer bons resultados nessas provas externas e, sobretudo, na avaliação do Enem. Vamos trabalhar bastante simulados, tá certo? E eu preciso que vocês façam a parte de vocês, façam o que está sendo pedido, com muito carinho e atenção. É um investimento grande que vocês fazem em relação à aprendizagem de vocês. E era só isso mesmo. Aqui, ó. E era só isso mesmo, pessoal. O último descritor era o 19.